Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso estudo semanal. Tema desta semana, As Nações, parte 1. Você já parou para pensar por que tantos sistemas de governo ao longo da história falharam? Porque, mesmo com boas intenções, tantas nações caem em corrupção, desigualdade e guerras? A resposta não está apenas na política ou na economia, mas na nossa condição humana. E a Bíblia fala claramente sobre isso. Em Daniel, capítulo 7, versículo 14, lemos algo poderoso. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse versículo fala de Jesus recebendo o reino eterno, um governo que nunca será corrompido, jamais cairá. Diferente dos impérios humanos que nascem, crescem e colapsam, o reino de Deus é eterno e justo. O livro de Gênesis mostra como o pecado entrou no mundo e afetou todas as esferas da vida humana, inclusive a forma como lideramos e nos organizamos como sociedade. O Apocalipse, por outro lado, nos apresenta o final da história, a restauração plena do reino de Deus, onde não há mais injustiça, dor ou sofrimento. Daniel e Apocalipse mostram esse contraste, os reinos humanos frágeis e falhos e o reino de Deus perfeito e eterno. É como se Apocalipse fosse o Gênesis ao contrário, fechando o ciclo e corrigindo o que foi quebrado. Mas o que isso tem a ver comigo e com você? Tudo! Muitas vezes tentamos governar a nossa própria vida como os reinos do mundo, baseados em orgulho, egoísmo e autossuficiência. E o resultado? Frustração, ansiedade, vazio. A boa notícia é que Jesus nos convida a entregar o governo da nossa vida a Ele. Quando Ele reina em nosso coração, começamos a viver os valores do seu reino: paz, justiça, misericórdia e verdade. Isso muda tudo. Nossos relacionamentos, nossas decisões, nossas esperanças. A história da humanidade mostra que os nossos próprios reinos não funcionam, mas o reino de Deus já está disponível hoje para aqueles que escolhem confiar em Jesus. Ele não está esperando apenas para reinar um dia no futuro. Ele quer reinar hoje, em você, agora. Que tal hoje você entregar o controle da sua vida a esse Rei eterno? Que tal buscar viver os valores do reino que jamais será destruído? Porque no final das contas só há um trono que nunca cai, e esse trono pertence a Jesus. Lição de domingo: Nimrod e Nínive. Logo após a queda, a humanidade foi separada do Éden, o lar ideal, criado por Deus. Do lado de fora, a vida se tornou mais dura, com suor, dor e sofrimento. Mas mesmo em meio à tragédia do pecado, havia esperança. Deus prometeu redenção e os primeiros fiéis ainda se achegavam à porta do Éden para adorar. Com o passar do tempo, em vez de confiar na promessa divina, muitos passaram a buscar soluções próprias para restaurar o que foi perdido. As cidades começaram a surgir, como Nínive e Babel, na tentativa de reconstruir segurança, conforto e controle. Nimrod, mencionado em Gênesis 10, é um símbolo dessa tentativa humana de se engrandecer. Embora alguns o vejam como herói, o texto revela outra realidade. Nimrod foi valente caçador diante do Senhor, uma expressão que carrega tom de desafio, não de reverência. Ele representava uma rebelião crescente contra o governo divino, um espírito que ainda permeia o mundo hoje. Repare que a rebelião contra Deus nem sempre vem com gritos ou confrontos diretos. Muitas vezes ela vem disfarçada de autossuficiência. É quando achamos que não precisamos mais de Deus para tomar decisões, quando confiamos mais em nossos próprios métodos, estruturas ou sistemas do que na palavra de Deus. Nimrod queria construir cidades, torres, poder, mas à parte de Deus. Onde está nosso coração? Será que também temos buscado reconstruir nossos pequenos Édens
longe de Deus. Tentamos controlar tudo, construir nossa segurança com base em conquistas, carreira, relacionamentos e deixamos a fé em segundo plano. A sutileza da rebelião está exatamente nisso. Não percebemos quando o orgulho e a autoconfiança vão tomando o lugar da dependência do Senhor. Mas há esperança. Assim como o Éden um dia será restaurado em um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21, versículo 1, Deus ainda hoje nos convida a confiar em sua promessa, a caminhar com humildade e obediência. Em vez de seguir o caminho de Nimrod, que desafiou a Deus, podemos escolher o caminho da adoração sincera e da fé perseverante, como Adão e seus filhos, que mesmo fora do Éden, adoravam a porta do paraíso. A rebelião pode ser sutil, mas a fidelidade também. E é na obediência simples, nos momentos diários de entrega, que mostramos a quem realmente pertencemos. Hoje, Deus te chama a construir a vida não com tijolos de orgulho, mas com alicerces de fé. Lição de segunda-feira, o chamado de Abraão. Você já parou para pensar por que Deus chamou Abraão para sair da sua terra, da sua parentela e ir para um lugar totalmente desconhecido? Lá em Gênesis capítulo 12, vemos esse chamado de forma clara. Deus chama Abraão para sair de onde estava, com uma promessa. Ele seria pai de uma grande nação. Mas o mais interessante é o propósito por trás desse chamado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, não era só sobre Abraão, era sobre os outros também. Deus queria levantar uma nação que fosse diferente, que não tivesse outro rei, senão ele. Uma nação que vivesse de forma tão alinhada com os princípios do céu que as outras nações vissem isso e reconhecessem: esse povo é diferente, esse povo tem sabedoria, tem luz, tem algo que vem de Deus. Isso fica ainda mais claro em Deuteronômio 4, versículos 5 a 9. Deus não apenas deu estatutos e juízos, Ele queria que o povo vivesse essas verdades. Porque não é o conhecimento que impacta o mundo, é a prática. A pergunta é: esse princípio ainda se aplica a nós hoje? Com certeza. Hoje, nós somos os Abraãos do nosso tempo. Deus continua chamando pessoas para saírem do comum, do padrão do mundo e viverem de uma forma que revele quem Ele é. Não somos chamados para viver isolados, mas para influenciar, para abençoar, para mostrar através da nossa vida o caráter de Deus. Você e eu temos a chance de viver de um modo que chame a atenção não para nós, mas para Deus. O mundo não está procurando uma igreja cheia de palavras bonitas, está procurando vidas transformadas, coerentes, que vivem o que pregam. Então, que tal refletir hoje? Como está a minha vida? Estou sendo luz? Minha forma de falar, de trabalhar, de tratar minha família, meus vizinhos, tudo isso está revelando quem Deus é? O chamado de Abraão foi um convite à separação. Sim, mas não ao isolamento. Foi uma separação para a missão. E Deus te convida hoje para essa mesma missão, viver de modo a ser bênção para todos ao seu redor. Lição de terça-feira, dando o que pediram. Você já desejou algo com tanta força, achando que era a melhor escolha, mas depois se arrependeu profundamente? Essa é exatamente a experiência de Israel em 1 Samuel, capítulo 8. O povo de Deus, olhando para as outras nações, quis ser igual a todo mundo. Eles pediram um rei humano, alguém visível, forte, com aparência de liderança. Mas por trás desse pedido havia algo mais profundo, uma rejeição do governo de Deus. Samuel ficou triste, mas Deus disse: não foi a você que rejeitaram, foi a mim. Versículo 7. Que declaração forte! Eles tinham o privilégio de ser um povo diretamente guiado pelo Criador, com uma liderança espiritual, sustentados por milagres e direcionamento divino. Mas acharam que um rei humano poderia resolver melhor seus problemas. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa?
Deus quer guiar nossa vida, mas preferimos seguir modismos, conselhos de gente que nem teme a Deus ou até mesmo nossas próprias vontades. Pedimos coisas que parecem boas, mas que nos afastam do plano original do Senhor. No texto, Samuel avisa: olha o que vai acontecer. Ele vai tomar seus filhos para a guerra, suas filhas para o serviço, vai cobrar impostos, vai tirar o melhor que vocês têm. Versículos 10 a 18. Ou seja, vocês terão o que querem, mas terão que viver com as consequências. E quando se arrependerem, não haverá volta fácil. Aqui está a grande lição. Deus às vezes permite que colhamos o que plantamos, para que aprendamos a confiar nele acima de tudo. Ele nos ama tanto que nos dá liberdade de escolha, mas também nos alerta com antecedência. Foi assim com Israel e é assim conosco. Mas também há esperança. Mesmo depois de Israel ter escolhido mal, Deus continuou trabalhando na história para trazer redenção. Inclusive, foi dentro dessa monarquia imperfeita que viria o Rei perfeito, Jesus Cristo. Em quais áreas da sua vida você está tentando ser como os outros, ao invés de confiar em Deus? Será que você tem pedido algo com insistência, sem perceber que está rejeitando o governo de Deus sobre aquela área? Ore hoje dizendo: Senhor, me ajuda a confiar no teu governo, mesmo quando o teu caminho parece diferente do que o mundo faz. Eu quero seguir a tua direção, porque no fim não há rei melhor do que o nosso Deus. Lição de quarta-feira: os governantes das nações. Quando olhamos para a história de Israel no Antigo Testamento, vemos um povo que começou sob a liderança direta de Deus, mas que, com o tempo, pediu um rei humano para ser como as outras nações. Isso parece algo simples, até razoável aos olhos humanos. No entanto, esse pedido revelou uma confiança deslocada. Em vez de depender de Deus, o povo queria se apoiar em estruturas humanas de poder. Esse foi o início de uma longa decadência espiritual, com reis cada vez mais corruptos e afastados da vontade divina. O resultado? Cativeiro, dor e disciplina. Curiosamente, a igreja cristã repetiu o mesmo erro. Quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, os cristãos, cansados de perseguições, viram nisso um alívio, mas também viram uma oportunidade: usar o poder do Estado para favorecer a fé. Parecia algo bom no começo, mas abriu as portas para a mistura entre igreja e política. Quando o poder se tornou mais importante que o serviço, a fé foi corrompida. O resultado? Perseguições internas, manipulações e até a morte de cristãos fiéis, considerados ameaça ao sistema estabelecido. Jesus nos alertou sobre isso. Em Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28, ele disse que, ao contrário dos governantes do mundo que dominam e se exaltam, entre seus discípulos, o maior deveria ser servo. O modelo do reino de Deus não é baseado em status ou controle, mas em humildade e serviço. Hoje, talvez não estejamos buscando um rei ou um imperador, mas as tentações continuam. Queremos status, influência, reconhecimento, às vezes até dentro da própria igreja. Queremos liderar, mas não servir. Queremos usar a fé como escada para nossas ambições, em vez de usarmos nossa vida como oferta a Deus. Na sociedade atual, a igreja ainda corre o risco de se misturar demais com o poder político ou com ideologias humanas. E nós, como cristãos, corremos o risco de colocar nossa confiança em líderes, sistemas ou instituições, esquecendo que o verdadeiro rei continua sendo Jesus. O chamado de Deus para nós hoje é: sirvam, não dominem, humilhem-se, não se exaltem, que possamos viver como Jesus viveu, com autoridade, sim, mas sempre com o coração de servo. Que a nossa fé não seja corrompida por poder, status ou influência, mas que continue pura, simples e centrada em Cristo.
Lição de quinta-feira, luz para os gentios. Você já parou para pensar por que Deus escolheu a nação de Israel? Não era para condenar os outros povos, mas para salvá-los. Israel foi estabelecido como uma luz para os gentios, um reflexo do caráter de Deus diante das nações. E sabe o que é mais incrível? Esse mesmo propósito continua hoje, com a igreja, comigo e com você. Gênesis capítulo 8 mostra a fidelidade de Deus após o dilúvio, preservando Noé e sua família e estabelecendo uma nova oportunidade para a humanidade. Isso revela algo fundamental. Deus sempre busca restaurar, salvar, dar um novo começo. Esse mesmo desejo de salvação se repete com a criação de Israel, como lemos em Isaías 42, versículo 6 e 49, versículo 6. Deus chamou Israel para ser luz para as nações e levar a salvação até os confins da terra. Mas quando Israel falhou, Deus não desistiu. Ele enviou Jesus, a perfeita luz do mundo. E agora ele confia à sua igreja essa mesma missão, revelar seu caráter ao mundo. Apocalipse 18, versículos 1 a 4, mostra que, nos últimos dias, toda a terra será iluminada com a glória de Deus. Mas essa luz não virá de placas de neon ou redes sociais, virá da vida de pessoas transformadas, que vivem de forma diferente, que amam, que obedecem, que refletem o caráter de Cristo. E aqui está a pergunta: como Deus pode nos usar para atrair pessoas a Cristo? A resposta está no nosso testemunho diário. Não é sobre pregar, mas viver. Quando você perdoa quem te feriu, ama quem te rejeita, ajuda quem precisa e guarda os mandamentos de Deus com alegria, você está iluminando o mundo ao seu redor. A vida em harmonia com Deus tem um poder silencioso e irresistível. As pessoas podem se sentir confrontadas, mas se isso for feito com amor e graça, elas serão levadas ao arrependimento, não à condenação. Como Jesus disse em João 3, versículo 17, Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E hoje, esse chamado é para mim e para você. Ele quer que sejamos parte do cumprimento de Apocalipse 18, versículos 1 a 4, chamados para sair da Babilônia, para viver de forma diferente e para atrair outros a essa luz. Então, eu te pergunto, sua vida tem sido essa luz? Você tem revelado o caráter de Deus onde está? Peça a Deus hoje: Senhor, usa minha vida para refletir a tua luz, que o mundo veja em mim o teu amor, porque o maior sermão que alguém pode ouvir talvez seja a sua vida. Lição de sexta-feira, o nosso estudo adicional. Você já parou para pensar o quanto o mundo à nossa volta pode nos influenciar, mesmo sem percebermos? A lição de hoje nos convida a refletir sobre algo muito sério. Será que, mesmo fora de Babilônia, Babilônia ainda está dentro de nós? Isaías 44 e 45 nos mostram Deus agindo através de um rei pagão, Ciro, para libertar seu povo e restaurar Jerusalém. Isso é impressionante. Ciro nem fazia parte do povo da aliança, mas foi chamado de ungido por Deus para cumprir um papel crucial na história da salvação. Isso nos ensina que Deus pode usar quem Ele quiser, de dentro ou fora da igreja, para cumprir seus propósitos. Agora, conectando isso com Gênesis 9, vemos um Deus que estabelece uma aliança com Noé e seus descendentes, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Deus é um Deus de alianças, mas essa aliança requer fidelidade. Israel foi infiel e por isso foi levado ao exílio. No entanto, até no exílio, Deus estava trabalhando, mostrando misericórdia e ensinando lições profundas. E é aí que entra a citação de Ellen White. Com o tempo, a igreja cristã foi permitindo que os costumes do paganismo se infiltrassem em sua prática. Não foi de uma hora para outra, foi aos poucos, silenciosamente. E o mesmo pode acontecer conosco hoje. A grande pergunta é: será que estamos, sem perceber,
trocando a simplicidade do Evangelho pela busca de poder, status ou conforto? Será que a Babilônia, símbolo de confusão espiritual, orgulho e rebelião, já entrou sutilmente em nosso coração, mesmo estando fora dela? É hora de olhar para dentro. Que tradições humanas, hábitos mundanos, valores distorcidos têm moldado nossa vida? Precisamos voltar à essência do Evangelho: humildade, obediência, serviço e amor. Precisamos ser como Ciro, instrumentos nas mãos de Deus, mas também como Israel restaurado, povo da aliança, vivendo para refletir a luz de Deus ao mundo. Se Deus pôde usar Ciro, Ele pode usar você, mas para isso é necessário tirar a Babilônia de dentro de nós. Volte hoje à simplicidade de Cristo. Escolha viver com propósito, sendo luz em meio à confusão deste mundo. Deus quer restaurar, libertar e usar você, assim como fez com seu povo no passado. E eu convido você a se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sininho das notificações e acompanhar sempre o nosso estudo da lição. Que Deus lhe abençoe.